bem-vindos a mais um. E aí, professor? Oi, Martin. Oi, Walter. Agora eu fico esperando você. Como vai? Eu vou bem, obrigado. Muito bem, Martin. Nós vamos chamar esse de antes e depois, pois a história se repete, né? Sim, a Bíblia diz que é desse jeito. E Salomão diz que não há nada de novo debaixo do sol. Então nós vamos dar uma olhada no desenrolar da história e nos eventos finais que ocorrerão na Terra. Veja, um aspecto que é muito importante é perceber que a história vai se repetir. E se você sabe disso e aplica este princípio em seu estudo, você não tem como se perder e cair no lugar errado. Na imagem de fundo de hoje, temos uma cidade moderna ali no centro e cidades antigas do passado, conflitos, aspectos bíblicos e uma repetição ao longo da história. Mas estamos interessados nos eventos finais, para onde estamos rumando. Portanto, vamos dar uma olhada no tema de hoje. Há um livro na Bíblia que nos mostra que a história será repetida? Sim, e essa história precisa. Na verdade, é irrefutável. Pois é. Vamos dar uma olhada em Daniel 11, versos 30 a 36 e depois 40 a 45. Então, Daniel 11, 30 a 36 é história. Mas essa história seria repetida de outra forma. Então, isso ainda vai acontecer no fim dos tempos. É nesta direção que estamos rumando. Sim, é muito interessante. E é bem legal ver isso acontecendo, porque quando você pega a parte histórica de Daniel 11, 30 a 36, e você aplica a eventos semelhantes do futuro, você não consegue se perder, sair do trilho. Muito bem. Então, vamos dar uma olhada em Daniel 11. Porque virão contra ele navios de Quitim, que lhe causarão tristeza, e voltará e se indignará contra a Santa Aliança, e fará o que bem quiser. Voltará e atenderá aos que tiverem abandonado a Santa Aliança. Então, esses versos tratam do aspecto histórico. Os navios de Quitim têm sido um tema de debate dentro dos círculos bíblicos já há um bom tempo. O que exatamente significa isso? Seria literal? Naturalmente, não pode ser literal nesse sentido. Mas de onde vêm esses navios de Quitim? As pessoas os associam a Chipre, o que quer dizer que viriam do oeste, basicamente. E como isso se aplica a Israel? Como se aplica isso a Jerusalém? Será que seria algo que viria do ocidente? Como compreender isso? Bom, mesmo que se diga que seria algo vindo do ocidente, o Império Romano veio de lá. Então, vamos deixar assim. Não faz diferença se é exatamente isso ou não, porque de qualquer forma acaba se encaixando no perfil profético. Agora, quem seria este ele de quem estamos falando? Bem, trata-se de alguém que tem uma grande indignação contra a Santa Aliança. Em certo sentido, é Satanás. Mas é claro, é o agente dele. E aqui, no livro de Daniel, estamos no capítulo 11, já vimos várias batalhas acontecendo entre o Rei do Sul e o Rei do Norte. Nós fomos dos eventos literais históricos para a batalha espiritual entre as filosofias do Rei do Norte e do Rei do Sul. Então, basicamente, estamos falando do papado. E ele tem um problema. Ele tem que combater alguma coisa. Esses navios que vêm de Quitim, ele está lutando para conquistar a superioridade. É isso mesmo. Então, ele é contrário àqueles que se reúnem contra a Santa Aliança, ou seja, ele se opõe à palavra de Deus. E fará o que bem quiser. Voltará e atenderá aos que tiverem abandonado a Santa Aliança. O que significa que ele conversará com todos aqueles que se reúnem contra a Santa Aliança. Ou seja, Martin, todo o mundo. Ele fará uma aliança com eles.
Isso inclui, por acaso, a nação judaica, que rejeitou a Cristo, Sim, assim como todas as outras nações, qualquer um que tenha rejeitado a aliança de Deus. com certeza. E exércitos ficarão do seu lado e poluirão o santuário da força. Eles irão lutar contra o santuário, Martin? Sim, Bem, isso não pode ser literal, uma vez que o santuário já foi destruído no ano 70 depois de Cristo. Portanto, isso aí é a ascensão do papado. E o que o estava segurando naquela época? Roma pagã o estava segurando. O papado não podia reinar secularmente até que o Império Romano, ou seja, o Império Pagão, finalmente caísse. E isso aconteceu no tempo de Constantino. E então, o poder foi transferido ao papado. O trono romano ficou vazio e o poder de Roma pagã foi transferido para Constantinopla. Agora sob uma capa cristã, mas no fim era cristianismo misturado ao paganismo. sim, era um paganismo 2.0. Sim. E houve a chamada doação de Constantino, um documento que facilitou que o poder político fosse transferido ao Papa. Então, Roma pagã deu a ele o seu trono, o seu poder e grande autoridade. E por trás do poder romano está o dragão. Muito bem. Que é Satanás. Exércitos ficariam do seu lado e poluiriam o santuário. E tomariam os sacrifícios diários e colocariam a abominação da desolação. Historicamente, o que aconteceu aqui? Bem, Roma, em sua forma papal, não poderia ganhar ascensão até que a Roma pagã caísse. Exato. E isso não foi conseguido por meio de exércitos? Sim, Sim, houve guerras. Havia 3 poderes que se opunham à ascensão do papado: os érulos, ostrogodos e vândalos. E esses tinham que sair do caminho do Papa, e foram os exércitos de Roma que os removeram. Foi o poder militar que varreu os 3 do mapa. E aí, tendo removido esses 3 chifres, o papado pôde florescer. E isso estabelece a abominação desoladora. E, Martin, poderia essa abominação ser a união entre a igreja e o Estado, claro. que cria seus dogmas e leis contrárias à aliança de Deus? É exatamente isso que é. Então deve ser contrária à lei de Deus, contra o reinado de Deus. Essa abominação faz as suas próprias regras. E com lisonjas corromperá aqueles que tiverem violado a aliança. Então, na verdade, ele não está do lado de Deus, está? Não, porque ele bajula os corruptos. Sim, e bajular é um atributo do diabo. Mas o povo que conhece o seu Deus resistirá com firmeza. Ou seja, eles vão resisti-lo. Eles continuarão pregando o evangelho e isso vai deixá-lo furioso. De novo, existe um remanescente, que é alvo da fúria do dragão. E este tentará destruí-los. E os entendidos entre o povo ensinarão a muitos. A Bíblia diz, Martin, que grande entendimento tem aqueles que amam a tua lei. Então, não é interessante que Daniel diga que aqueles que têm entendimento conduzirão muitos à justiça? E se você conduz alguém à justiça, que justiça seria essa? A justiça de Cristo, é claro. Muito bem. Então, haverá uma oposição àqueles que pregam a verdade pura em Jesus. Exatamente. Todavia, cairão pela espada, e pelo fogo, e pelo cativeiro, e pelo roubo, por muitos dias. Isso é muito triste. Naturalmente, esses muitos dias são uma referência aos 1260 anos da supremacia papal, não é? Sim. Que foi do ano 538. Até 1798. Muito bem. Então, aqueles que têm entendimento cairão pela espada. Agora, quem foram eles? Eles foram a igreja verdadeira, Sim. que no início era a igreja do Oriente. E suas
suas doutrinas, sua verdade, foi levada adiante pelos valdenses. Mas antes de você chegar aí, de onde veio essa verdade original? Ela veio dos discípulos de Cristo. Sim, veio diretamente dos discípulos, que foram para o Oriente, na Síria, Antioquia, e a partir dali, a verdade foi propagada. Já este poder aí é do Ocidente. Então, os valdenses e os albigenses e outros, por exemplo, a igreja celta primitiva, no início, eram guardadores do sábado e levaram adiante o evangelho da salvação. Eles dependiam unicamente da Bíblia. Este é o povo da aliança. Era um povo do livro. Aí atrás, nós temos a Bíblia. E é por ela que eles aguentaram firme. E foram afligidos, por causa disso, de maneiras impressionantemente cruéis. Houve também as cruzadas, Sim. também houve as perseguições contra os valdenses, as guerras ali no Vale do Piemont. Foi um tempo horroroso. E as pessoas morriam aos milhares, a centenas de milhares. E se a gente pensar nisso por um momento, se você considerar 10 anos ou 50 anos, é bastante tempo, né? Agora pensar que isso aí aconteceu por 1260 anos, É muito tempo. veja, o quão rápido você consegue livrar-se de alguma coisa em 2 gerações. Se alguém ensina uma coisa e essa história não for repassada adiante, à próxima geração, ela se perde. Então, só Deus mesmo, para manter o seu povo remanescente esse tempo todo. Só Deus mesmo. E aí, finalmente, veio a reforma protestante. E a reforma colocou a aliança, a Bíblia, de volta ao centro. Mas a Bíblia diz: vi que a sua obra não foi completada. Que pena. Então, mais cedo ou mais tarde, alguém tinha que aparecer para completar a obra? Exatamente. Muito bem. Certo. E aqui você tem a situação. Eles instruíram muitos, mas caíram pela espada. Foram perseguidos, sofreram tremendamente. Quando caírem, receberão uma pequena ajuda. Mas muitos que não são sinceros se juntarão a eles. Então, a igreja cristã foi a verdadeira igreja que apegou-se à aliança. Eles foram perseguidos e então receberam uma pequena ajuda. Mas quem os ajudou? Segundo a Bíblia, a terra abriu-se e engoliu a água, que é uma representação das nações, das multidões que perseguiam-os na Europa. E o remanescente conseguiu fugir, encontrando refúgio nos Estados Unidos da América, por exemplo. Alguns vieram para a África do Sul, alguns foram para novas áreas do mundo. Então, eles foram ajudados. Mas muitos se uniriam a eles com bajulações. Então, apesar da ajuda, não correu tudo bem. Sempre tem a mistura de gente, né? Sempre tem a mistura de gente. E alguns dos entendidos cairão, para serem provados, purificados e embranquecidos, até ao fim do tempo, porque será ainda para o tempo determinado. Então isso aí é histórico. O tempo do fim começa a partir de 1798. Sim, quando acabaram os 1260 anos. Exato, quando acabaram os 1260 anos. Ok. Então muitos seriam provados individualmente. Eles teriam que fazer uma escolha. E o rei fará o que bem entender. Então, o poder governante por trás desse império perseguidor defenderia o papado. E ele vai se exaltar e magnificar-se acima de todos os deuses. E falará grandes coisas contra o Deus dos deuses. E prosperará até que a indignação se complete, pois aquilo que está determinado se cumprirá. Então, Paulo já falou sobre esse poder lá em Tessalonicenses. Esse poder se assentaria no templo. Isso. E todos os reformadores reconheciam que o templo é a igreja, porque a Bíblia diz: vocês são o templo do Deus vivo. Então, esse poder
se apresentaria na forma de um poder cristão, assentando-se na igreja de Deus, fingindo ser Deus e mudando as leis de Deus, mudando suas regras, suas leis, fazendo guerra contra a aliança. E, finalmente, ele seria destruído. E tudo isso daí é história. Sim, já passou, está no passado. Não há como negar que isso aconteceu. E é nosso privilégio poder estudar a história. Mas alguns a ignoram, para poder unirem-se a concílios ecumênicos, e assim poderem bajular, como está escrito, e jogar fora a Santa Aliança para ter paz com esse poder. A outra opção é ficar firme com a Santa Aliança, O que trará a fúria de todos sobre você. o que vai te colocar em grandes problemas. Então isso daí é história. Se você fica firme pela aliança, você se torna um alvo. Bem, a Terra os ajudou por algum tempo, Mas mas começou a bajulação, e essa ajuda meio que já desapareceu hoje, não é verdade? sim, é verdade. Muito bem. E se ele odeia a Santa Aliança, e ele está fazendo amizade com os bajuladores que abandonaram a Santa Aliança, ou seja, que não acreditam mais na salvação de acordo com os princípios bíblicos, e rejeitam o Messias, que é o caso da maioria das religiões do mundo, incluindo o papado, então nós temos que ter alguma evidência de que aquilo que ele fala não é bíblico. Sim. Bom, nós já fizemos isso muitas vezes aqui, então vamos fazer um resumo breve. Por que eles voltam as suas costas à Santa Aliança? Vamos comparar a salvação católica com a salvação bíblica. E veja, a razão pela qual a gente bate tanto nessa tecla, nesse programa, é porque isso vai acontecer de novo, Na verdade, já está acontecendo. agora mesmo. Sim, Nós aprendemos pela história, mostramos a história, e agora temos que entender o que vai acontecer. tá. E uma vez que ele rejeita a Santa Aliança, será que posso ter alguma parceria com ele? Não? Claro que não. Teria a luz alguma parceria com as trevas? Não. Nenhuma. Então vamos falar mais uma vez sobre isso, de maneira rápida. Qual é a diferença entre a salvação bíblica e a católica? Como o catolicismo, e não os católicos, porque eles não sabem, como o sistema católico rejeitou a Santa Aliança e perseguiu aqueles que ficaram por ela. Como a visão da salvação católica se difere da salvação bíblica? E por que ela difere? É uma pergunta muito importante. É o X da questão toda. Sim, é o cerne. Veja, muitas pessoas perguntam: por que vocês se preocupam tanto com isso? Sim. Afinal, ele é um homem tão bom, não é? Ele veste roupa branca? Sim, mas debaixo desse manto branco existem trevas, como veremos. Primeiramente, por quê? A visão católica se difere da bíblica porque ela é ditada pela tradição e não pelas escrituras. E isso é enfatizado por todos os concílios católicos, especialmente o de Trento. Muitos dos pais da igreja foram gnósticos, como Orígenes e Eusébio. E uma vez que suas visões tornaram-se dogmas infalíveis, por definição, não podiam mais ser alteradas. São infalíveis. E esses dogmas são baseados na filosofia grega e não na Bíblia. É por isso que em Apocalipse 13, você tem o corpo de leopardo. Essa é a estrutura, é a filosofia grega. E ela se volta contra a Santa Aliança. Tudo bem, mas como difere? Elas diferem com relação à expiação. Sim, com relação à morte de Jesus, não é? Sim, a teologia católica rejeita a expiação, assim como outras grandes religiões o fazem, como o Islã, por exemplo. O judaísmo também. Assim como qualquer outra forma de paganismo. Eles alegam que você é salvo pelas boas obras de Jesus, e não por causa da morte dele. Ou seja, você não seria salvo pelo sangue do Cordeiro. Da mesma maneira, as boas obras dos santos e de Maria podem salvá-lo. Portanto,
Os santos de Maria também podem fazê-lo por oferecerem a Deus um dom que seja maior do que aquele que é removido pelo pecado de outros indivíduos. É como se fosse uma troca em que você oferece algo de bom em lugar de algo ruim. É isso que eles ensinam. Essa é a teologia católica. O catolicismo diz que as boas obras de Maria são imaculadas diante dos olhos de Deus. Então, basicamente, você pode pôr Jesus de lado, já que Maria é suficiente. Na verdade, a maioria dos católicos faz isso. Sim, Eles oram a Maria. sim. Em segundo lugar, a teologia católica nega que Jesus pagou o preço pelo pecado. Isso significa que o pecador ainda precisa pagar o preço por cada pecado. No purgatório, não é? Ou indo para o inferno, no caso do pecado da pessoa não ter sido perdoado, ou, ainda que tenha sido perdoado pela autoridade de um padre, essa pessoa ainda tem que pagar o preço antes de ir para o céu. E assim eles inventaram essa coisa do purgatório. O purgatório seria um lugar onde você vai pagar o preço do pecado. E essa doutrina já cria um outro problema, que é a questão da imortalidade da alma. Porque nesse caso, você vive para sempre. Ou no inferno, ou no céu, depois de sofrer no purgatório, é claro. Então os pecadores vivem para sempre também. Sim. E onde entra a justiça de Cristo nessa história toda? Ela simplesmente não existe. Neste cenário, não apenas os pecadores vivem para sempre, como o pecado também. Sim, tudo será eterno. Mas se você ler a Bíblia junto a este texto que você colocou aí, eu realmente não consigo entender como uma pessoa não consegue ver que a Bíblia não bate com isso. São dois opostos extremos. No catolicismo, você não é salvo pelo sangue do Cordeiro. Em terceiro lugar, a teologia católica ensina que o homem pode se tornar justo pelas suas próprias obras, e não pela justiça imputada de Cristo por meio da fé nele. A salvação no catolicismo é, portanto, centralizada no homem. Já a salvação bíblica é centrada em Cristo. O alívio da punição do pecado vem por meio do tesouro de méritos e indulgências. O Papa tem à sua disposição todo este acúmulo de boas obras, esse tesouro de boas ações praticadas pelas pessoas boas, que incluem não apenas as obras de Jesus, mas também de Maria e dos outros santos. E todas essas boas obras acumuladas estão à disposição do Papa para distribuir aos pecadores conforme ele bem entender. E o Papa também pode decidir fazer um ano de jubileu, Sim, no qual ele pode distribuir esses méritos a quem ele quiser. sim. Mas aí ele fecha de novo. Sim, ele tem o poder de aliviar o seu sofrimento do purgatório. Ele pode te vender uma indulgência ou dá-la a você em troca de uma boa obra. Porque, afinal, o tesouro de méritos não pode ficar no negativo, né? Mas a questão é que ele tem o poder de aliviar seu sofrimento no purgatório. Mas, Martin, faz sentido pagar em troca de alívio do purgatório? Não. Não faz o menor sentido. É uma grande bobagem. Não faz sentido. E é triste que as pessoas caiam nessa armadilha. Sim. Veja o tamanho dessa igreja. É enorme. Mais de 1 bilhão de pessoas. Sim, e elas creem nisso. Veja, eu era um católico no passado. E hoje eu vejo que isso não tem nada a ver com a Bíblia. Agora, veja. Como foi que esse sistema surgiu? De onde ele veio? Como ele se desenvolveu? Por que você tem essas indulgências? Por que surgiu o purgatório? Porque você tem que pagar pelos seus pecados. Portanto, dizem eles, as boas obras de Maria, ou de Jesus, ou de qualquer santo, pagam pelos pecados. Mas é uma oferta sem sangue. Mas a Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há perdão dos pecados. Então, de onde surgiu essa questão do purgatório? Vamos para o site Católicos 365 para ver o que eles têm a dizer a respeito. Eles dizem assim: como vimos anteriormente, o limbo nunca foi verdadeiramente uma doutrina da Igreja Romana. Esse limbo é um outro estado dos mortos que a Igreja Católica inventou,
já que não sabiam exatamente o que fazer com os bebês que morriam sem serem batizados. Portanto, de acordo com o pensamento deles, os bebês não tinham pecado ainda. Então, eles não podiam ir para o inferno. Se não tinham cometido pecado ainda, não podiam ir para o purgatório. Então, inventaram o limbo, que não é nem o céu e nem o inferno. Você fica flutuando em algum lugar perdido aí. Você é excluído do céu, porque você não foi batizado. Ah, uou! Então você fica de fora. O próprio ladrão da cruz foi parar no limbo. Afinal, ele não foi batizado. Mas, enfim. Então, eles inventaram esse limbo. Mas essa doutrina nunca foi católica de verdade. Então, felizmente, o Papa Bento XVI, Ah, o antecessor do Papa Francisco, excluiu o limbo. faz pouco tempo então. Mas o que raios aconteceu com todos os bebês que estavam lá no limbo? Será que foram transferidos para o céu? Graças à bondade do Papa Bento XVI? Enfim, o limbo sempre ficou enroscado com a doutrina do purgatório. Agora, veja só isso aqui. O purgatório tem a sua origem na mitologia e filosofia gregas, uma vez que os antigos gregos acreditavam em um tipo de limbo e purgatório. Agora vem a pergunta: por que isso virou doutrina católica? Eles respondem: foi o Clemente de Alexandria, no ano 150 a 215 depois de Cristo, um renomado teólogo e filósofo católico que defendeu a ideia de que os mortos poderiam ser purificados do pecado pelo fogo purificador. No entanto, o Papa Gregório o Grande, cujo reinado foi de 590 a 604, ensinou em A História das Doutrinas Cristãs que a questão do fogo purificador era uma crença inquestionável. Veja, o ano 590 a 604 já é depois que o papado ascendeu à cadeira papal. Portanto, logo depois, eles já introduziram uma filosofia grega que nega o plano da salvação. E filosofia grega é pagã. Isso não é voltar-se contra a Santa Aliança? Claro que é. É exatamente como lemos anteriormente. O Papa Gregório o Grande foi chamado de o inventor do purgatório. Portanto, logo no início, eles acabaram com o plano da salvação e convenceram por meio de bajulação aqueles que estavam dispostos a segui-los. E é por isso que é tão importante saber exatamente o que a igreja ensina. Sim, e isso aí mudou? Não. O Papa Francisco acabou de dar uma enorme... Indulgência? Sim. Agora o verso 40. E no tempo do fim, ou seja, 1798 em diante, porque nesse ano acabou-se a profecia dos 1260 anos, que foi de 538 a 1798, 1260 anos. E essa é a parte histórica, né? Sim, E agora é a partir desse ano pra frente. isso, o tempo do fim em diante. E no tempo do fim, o rei do sul lutará com ele. Dar uma dura nele. Mas isso significa destruí-lo? Não, não. Apenas irritá-lo um pouco. Dá um chega pra lá nele. E, é claro, nós estamos lidando com este conceito, esses dois poderes, o reino Seleucida e o reino Ptolomaico, que estavam constantemente lutando um contra o outro. Mas agora, estamos utilizando esse embate de uma maneira espiritual. Sim, isso foi a luta literal entre o rei do norte e o rei do sul, mas agora a gente vai falar disso, mas agora já não é físico, não é literal, não é mais geográfico. Não, porque o Império Grego já acabou. Agora é a história romana. Estamos na história papal. Então, não pode ser literalmente o rei do norte, mas sim algo defendido por ele. O rei do sul, por sua vez, disse: eu não conheço Deus. Por que deveria obedecê-lo? Eu não quero Deus nas escolas. Eu não quero os 10 mandamentos como a minha norma. E ele tenta se livrar disso. Isso aconteceu durante a Revolução Francesa, quando a razão foi colocada acima da palavra de Deus, tornando-se então a filosofia do mundo. E a igreja e o Estado se separaram. O que aconteceu após 1798? Exatamente. E a liberdade... Liberdade do quê? Das escrituras.
porque eles baniram as escrituras. Isso tornou-se a palavra de ordem. A França deu a estátua da liberdade, que é na verdade uma estátua de Mitra, como um presente para os Estados Unidos da América. Isso é pura adoração ao sol. Eles não gostam da lei de Deus, essa é a verdade. Eles não querem a união entre a igreja e o Estado. Então, o papado tomou um chega pra lá. Por que a França deu esse presente aos Estados Unidos? Bem, por conta do seu estado de liberdade e pela Constituição que havia sido introduzida ali, que, como já mostramos aqui, acabou tendo influência dos jesuítas. Porque eu estava pensando, por que os seculares? Porque eles tinham acabado de passar pela renascença deles, proibindo a Bíblia e tudo mais. Por que eles estariam tão felizes em dar a estátua a um país cristão? Porque foi este poder que tirou essa filosofia do abismo profundo. Foram os agentes secretos do catolicismo romano com o seu super exército, os jesuítas. Então, na verdade, eles ainda estavam no comando, mas por baixo dos panos. Era uma aparente ferida mortal, Martin. Essa ferida não matou a besta. Ela tomou uma dura. Ela foi colocada de lado por um tempo, até que seus agentes criassem tamanha turbulência no mundo que este a aceitaria de bom grado novamente. Já estamos vendo isso aí. Está acontecendo, não é? Muito bem. E, finalmente, a história é resumida aqui. O rei do norte iria contra ele, contra a filosofia do secularismo, com carruagens, ou seja, atividade militar, cavaleiros, militar novamente, navios, ou seja, economia, e entrará nas suas terras, e as inundará e passará. Ele iria atropelar com sua filosofia. E entrará também na terra gloriosa. E muitos países cairão, mas da sua mão escaparão estes: Edom, Moabe e os chefes dos filhos de Amon. Bem, os edomitas, moabitas e amonitas estavam associados a Abraão. Sim, eram parte da família dele. Eram família de Israel. Sim, eles surgiram a partir da separação e apostasia, mas ainda assim são parentes. Vamos chamá-los de igrejas irmãs. E algumas escaparão. Sim. Ou seja, eles estão em um sistema aprisionados, que a Bíblia chama de Babilônia. Mas Deus admite que alguns de seus filhos estão em Babilônia. E ele os está chamando para fora. Então eles escaparão de Babilônia, o que é bom. Claro. Mas ele irá atacar a terra gloriosa. Isso nos diz que não será algo tranquilo. Não, não será tranquilo. Alguns querem aplicar esse negócio da terra gloriosa aos Estados Unidos da América. Mas digamos que eu preferiria pensar como um ataque ao remanescente. Eu concordo com você. E que tem irmãos e irmãs nos outros sistemas. O Edom, Moabe, etc. Aham. E estenderá a sua mão contra os países, e a terra do Egito não escapará. Ou seja, Martin, em outras palavras, ele vai atropelar o sistema do secularismo. Sim, o sistema do Rei do Sul. É interessante que o cabeça da Fundação Heritage disse recentemente que essa revolução contra o secularismo pode ocorrer sem derramamento de sangue, se a esquerda permitir assim. E agora você tem o Trump se distanciando do projeto 2025. Mas isso é uma manobra política. Você sabe por quê? Porque a esquerda tem utilizado essa informação para bater nele politicamente, e isso poderia atrapalhá-lo. Então, você se distancia um pouquinho, dizendo que não vai fazer nada daquilo, que você tem sua própria visão, mas se você olhar a administração e como eles estão organizados, você sabe que é uma manobra política. E quando eu leio aquele artigo falando disso, o palavreado dele parece muito bem articulado. Além disso, ele não condena
o projeto 2025? Apenas parte dele. Só parte dele. E ele nem menciona quais. Não, ele não fala. E apoderar-se-á dos tesouros de ouro e de prata e de todas as coisas preciosas do Egito, ou seja, da economia. Martin, ele está por trás de tudo isso. Ele controla tudo, até o que eles estão usando. Todo o dinheiro dos multibilionários, ele controla tudo. Todos aqueles empresários não foram até os pés dele? Sim. E na verdade, tem sido assim por toda a história. E os líbios e os etíopes seguirão os seus passos. Para onde ele vai, eles o seguirão. Maravilharam-se após a besta. Ele está falando até mesmo daquelas regiões que hoje são governadas por entidades islâmicas. Os etíopes originalmente eram guardadores do sábado. Você sabe, não é? Sim, a rainha de Sabá, ela não era etíope? Sim. Mas os rumores do Oriente e do Norte o perturbarão. E sairá com grande furor para destruir e extirpar a muitos. Martin, ele é o rei do Norte. Por que então o Norte o perturbará? Por que também o Oriente o perturbará? Seria este um poder militar que está vindo do Norte e do Oriente, como muitas pessoas entendem assim? Segundo a Bíblia, aonde fica o trono de Deus? No norte? E quando Cristo voltar, de onde ele vem? Do Oriente. Ele vem do Oriente. Então, essa mensagem perturba ele. E essa mensagem é: adore a Deus e dai glória a Ele, e não a esse poder apóstata. Exato. Este ataque vem do norte. Sim. E Cristo está vindo para executar o juízo. É essa mensagem que vem do Oriente. Porque eu vi a glória vinda do Oriente. Então, isso daí perturba ele, porque ele conseguiu que o mundo todo o seguisse. Mas aí tem esse pessoal com essa mensagem. Ah, como ele os odeia. Ele não suporta a mensagem do remanescente. E ele vai tentar destruí-los completamente. E armará as tendas do seu palácio entre os mares, ou seja, as nações, no Monte Santo Glorioso. Ainda assim, ele encontrará o seu fim e ninguém o ajudará. Ele tentará até mesmo infiltrar-se. Sim. Primeiro, ele torturou e eliminou os líderes. Então, por dentro. O que ele fez no passado quando atacou os valdenses e destruiu os albigenses? Quando destruiu as nações que guardavam o sábado? Bem, Martin, ele fará o mesmo no tempo do fim. O que aconteceu no passado acontecerá de novo. Mas tem um detalhe. Agora tem uma diferença. Dessa vez, essa é a última luta. Cristo vai intervir, como fez com o faraó. Esse é o ultimato. É um ultimato. As pessoas já devem saber, mas existe um filme chamado Os Vingadores, que também tem um ultimato, uma luta final entre o bem e o mal. Mas, infelizmente, Deus é um único vitimado neste filme. É verdade. Nós não temos tempo a perder. Tempos difíceis estão diante de nós. O mundo está agitado com o espírito de guerra. Em breve, as cenas de aflição descritas nas profecias ocorrerão. A profecia, no capítulo 11 de Daniel, quase alcançou o seu cumprimento completo. Você concorda? Claro, mas se diz que quase alcançou o seu cumprimento, significa que ainda não se cumpriu totalmente. Não, mas está quase. Você não pode colocar algumas coisas na história ainda, Não. já que algumas delas ainda não aconteceram. Muito da história que já aconteceu no cumprimento desta profecia será repetido. No verso 30, é descrito um poder que será afligido, mas que retornará e ficará indignado contra a Santa Aliança. E assim será. Ele retornará
e conversará com aqueles que abandonaram a Santa Aliança. Cenas semelhantes àquelas descritas nessas palavras ocorrerão. Portanto, ele fará laços com aqueles que rejeitaram aquilo que a Bíblia ensina. E ao lermos essa parte, podemos então aplicar este poder a qualquer outra pessoa além do papado? Não, ninguém preenche os critérios como ele. Isso aí mostra claramente, assim como acabamos de ler, o que aconteceu nos versos 30 a 36, que esse poder vai reaparecer. Se você reconhece um poder que negou o plano da salvação como sendo um poder legítimo nesse mundo, você não está, então, rejeitando a Santa Aliança? Sim, Isso é crucificar Cristo de novo. Cenas muito semelhantes ocorrerão. Vemos a evidência de que Satanás está obtendo rapidamente o poder das mentes humanas que não temem a Deus. E todos leiam e compreendam as profecias deste livro, pois estamos agora mesmo entrando no tempo da angústia. Isso foi escrito há muito tempo atrás. sim. Mas tão logo essas profecias sejam cumpridas diante dos nossos olhos, então já entramos nesse tempo aí. Isso já não tem acontecido desde 1798? Sim. E vem crescendo cada vez mais até culminar nesse ponto. Então, vamos tentar resumir isso daí. Daniel 11, 32 a 36 é histórico. É o que era antes. Daniel 11, 40 a 45 é o recente. Então, os versos 30 a 36 são história, e vimos que cenas semelhantes a estas ocorrerão dos versos 40 a 45. Enquanto eles receberam uma pequena ajuda, o remanescente final receberá muita ajuda. Sim, Não é? claro. Já que eles precisam ser salvos desse exército que está se aproximando. Eles não têm para onde fugir, a não ser que o Mar Vermelho abra-se diante deles. Mas de onde virá essa salvação? Não pode vir da terra. Não, não pode, porque o mundo inteiro se voltará contra o remanescente. Tem que ser uma intervenção feita pelo próprio Deus. O trono do norte trará retribuição a partir do oriente. E o papado odeia essa mensagem. Então, verso 30. Roma papal forma uma aliança política com os reis da terra. Isso aconteceu em 508, 533 e 538 depois de Cristo, quando o papado finalmente eliminou os seus inimigos. Mas em 508 foi o ano em que Clovis, o rei da França, deu seu poder ao papado para ajudá-lo a ascender ao trono. Verso 31, o poder militar está ao lado do papado. Ele remove o diário, o paganismo é removido pelo poder papal em 508 e atinge o seu clímax em 538, quando os três poderes que se opunham a ele foram removidos, sendo os ostrogodos o último deles. E ele então estabelece a abominação desoladora, que é a união entre a igreja e o Estado com suas próprias normas contrárias à lei de Deus, incluindo a mudança do sábado. Perfeito. Não é isso mesmo? Verso 33, vemos a perseguição dos santos por muitos dias, ou seja, 1260 anos. Verso 35, a perseguição continua até o tempo do fim, que é 1798 adiante, que foi o ano da ferida mortal. Foi neste ano que o poder secular foi tomado do papado pelo exército de Napoleão. E como você mencionou, uma suposta ferida mortal. Sim, é uma suposta ferida mortal. O papado foi a exílio, mas ele não acabou. Não, porque ainda estava funcionando por meio da Sociedade de Jesus, os jesuítas. Perfeito. Mas como a história vai se repetir? Bem, teremos forças militares apoiando o rei do norte, que é Roma papal. Ele terá os exércitos à sua disposição. Também a igreja e o Estado se unirão. Essa é a abominação da desolação, que carregará consigo o seu estandarte. Sim. A marca da besta. Sim, a marca da besta, que diz que eu sou aquele que o santifica. Já que o papado pode nos libertar do purgatório. Sou eu que o liberta da condenação do pecado.
Eu faço isso, não Cristo. Isso é uma blasfêmia indescritível. Você consegue imaginar como Deus se sente sobre isso? Sim, afinal, ele pagou o preço. E aí vem esse usurpador clamando ter poder e prerrogativa sobre ele. É de partir o coração. Aí segue-se a perseguição dos santos. O que vai acontecer de novo? E o rei do norte e a Roma papal finalmente encontrarão a sua destruição. Serão destruídos completamente. Muito bem, vamos dar uma olhada no antes e depois, com um pouco mais de detalhes. O povo de Deus da Terra Gloriosa da antiga Israel foram pegos no fogo cruzado entre o rei do norte e o rei do sul. Também estamos no fogo cruzado hoje. Sim, E às vezes escolhemos lados. mas não deveríamos. Ah, Deveríamos andar atrás de Jesus. sim, e não irmos para a esquerda ou pela direita, politicamente falando, ou religiosamente também. Muito bem. Já no tempo do fim, o povo de Deus, na Terra Gloriosa, também será pego pelo fogo cruzado filosófico entre o cristianismo apóstata e o ateísmo. E nós vemos isso, Está acontecendo hoje mesmo. principalmente na esfera política. Sim, Veja o que aconteceu na França. Eles tiveram um voto e a direita foi como uma avalanche. Houve protestos, eles queimaram tudo. E o que houve na segunda votação? na segunda votação, a esquerda ganhou de novo. Muito bem, então a esquerda ainda está aí. Mas a Bíblia diz que a esquerda será atropelada pela filosofia do Rei do Norte. Então, tanto faz se seja a esquerda ou a direita no governo. Daniel 11:16 menciona a Judéia literal, a localização do povo de Deus. Já no tempo do fim, Terra Gloriosa é o território do povo de Deus após 1798. Esse é o território da igreja remanescente antes da sacudidura e do decreto dominical. Esse território é o mundo todo. Sim. E essa será a igreja remanescente? Sim, deve ser uma igreja universal, porque este conflito é universal. Marty, você sabia que há apenas 2 igrejas universais no mundo? Sim. Uma delas. É o papado. Sim, isso mesmo. E qual é a outra? A Igreja Adventista do Sétimo Dia. E isso é um fato. É um fato, e eu não acho que seja apenas coincidência. Não, não, não. Eu não acho que seja. O papado claramente diz que é impossível fazer concessões. Ou você é um protestante adventista do sétimo dia, ou você está com eles. Eles dizem isso claramente. Então, após o ano 34 depois de Cristo, a nação judaica já não é o povo escolhido de Deus. Sendo assim, já não pode mais ser a Judéia literal. A nação de Israel hoje é uma construção maçônica. Sim. Certamente não foi erguida por Deus. Não? É um construto maçônico, Uma distração. uma distração. E o que eles podem fazer como indivíduos é tornar-se parte da verdadeira Israel de Deus. Bem, vamos repetir mais uma vez. Então, o que eles podem fazer para estar ao lado de Deus? É aceitar o plano da salvação, a aliança, que eles praticaram em sua tipologia com um sistema sacrificial. Mas agora eles têm que aplicar isso ao Messias, para fazerem parte da Israel de Deus. Exato. Eles ainda podem fazer parte do Israel de Deus. Claro que podem, mas não como nação. E então o rei do norte entrará por meio da abominação desoladora, que é a união entre a igreja e o Estado, impondo um decreto dominical, e muitos serão vencidos. Ainda assim, alguns do remanescente soarão o alto clamor. É um belo resumo, não? Tudo isso aí está para acontecer. Este é o paralelo entre o antes e o agora. No passado, eles tiveram uma pequena ajuda quando se refugiaram nos lugares desertos, e agora precisarão de muita ajuda. Muito bem. Infelizmente, muitos serão vencidos. Tá, agora está falando do remanescente, né? Sim. Conforme a tempestade se aproxima, um grande número daqueles que professam a fé na mensagem do terceiro anjo, mas que não foram santificados por meio da obediência à verdade, abandonarão a sua posição e se unirão às fileiras da oposição. O quão importante é que aceitemos a mensagem de Laodiceia? É uma questão de salvação. Muito bem. Ao unirem-se ao mundo e participarem de seu espírito,
passaram a ver as coisas quase que sob a mesma luz. E quando chegar o teste, estarão preparados para escolher o lado fácil e popular. Homens de talento e de fala agradável, que uma vez se regozijaram na verdade, empenharão seus poderes para enganar e desviar almas. Serão os inimigos mais ferozes de seus antigos irmãos. Quando os guardadores do sábado forem levados diante de tribunais para responderem por sua fé, estes apóstatas serão os agentes mais eficazes de Satanás para mal representá-los e acusá-los, e através de falsos testemunhos e insinuações, incitarão os governantes contra eles. Nós já podemos ver que esse será com certeza o caso. Já está acontecendo. Você viu recentemente que muitos ex-adventistas do sétimo dia estão fazendo vídeos contra a nossa igreja? Sim, e eu recebo esses vídeos de muitas pessoas que querem que a gente diga por que estas pessoas não estão corretas. E as acusações delas, geralmente, são sempre as mesmas. Geralmente, envolve o espírito de profecia, porque se recusam a aceitar a mensagem que poderia mudar o coração delas. Acabam optando pelo caminho mais fácil. E também há aqueles que seguem uma estranha doutrina que acaba rebaixando Jesus. É verdade. Mas se você remove a divindade de Cristo, você está atacando a aliança. Concordo 100% com você. Se ele não for mais o eu sou, então temos um grande problema. Remova suas sandálias, pois está pisando em solo sagrado. Se você quer bagunçar com a divindade de Cristo, então você acaba destruindo todo o plano da salvação. Muito bem, agora vamos para os versos 41 a 45. Vejamos o cumprimento literal. Ele está falando sobre Edom, Moabe e Amon. Essas nações ainda existem? Não. Então ele está falando de uma maneira figurativa, não é? Essas nações estão associadas com Abraão. Elas foram da linhagem de Abraão, ainda que elas tenham apostatado. Mas, se você for para o antítipo espiritual, elas representam o povo de Deus nas igrejas apóstatas, que responderão à mensagem do alto clamor para saírem de Babilônia. Elas representam Edom, Moabe e Amon. A Ruth não era moabita? E ela disse, o seu Deus será o meu Deus, o seu povo o meu povo. Muito bem, Martin. Então eles dirão isso também. Eles também dirão isso. Verso 42. O Egito não escapará. Então o rei do sul, ou seja, o secularismo, sucumbirá diante do rei do norte. Seja por escolha ou pela força, tanto faz. Mas ele vai perder. Com certeza. Pode ser que seja uma guerra sem sangue, como disse o presidente da Heritage Foundation. Verso 43. Poder sobre ouro e prata. Ou seja, a besta controla a economia. E como vai fazer isso? Nenhum homem pode comprar ou vender. Os mercadores da terra ficaram ricos com ela. Apocalipse 18, verso 3. Este é o paralelo. Que isso já está, como mostramos várias vezes aqui, já está acontecendo por trás das cenas. E historicamente, como aconteceu? Bem, se você era contra a doutrina papal, eles confiscavam sua terra. Você ficava sem nada na vida. Era apagado da sociedade. Já era. Essa não foi uma manobra política? Com certeza? Foi uma manobra religiosa? Sim. Foi uma manobra econômica? Sim. Então já não houve sanções no passado? Sim. Qualquer um pode ler na história. É só ver como ele aplicou a proibição de comprar e vender como uma arma contra o povo de Deus na Idade Média. Ele só está aperfeiçoando isso Sim. nesses últimos dias. E os recursos dele hoje são tão mais efetivos. O que foi no passado acontecerá de novo. Muito bem, verso 43b fala dos líbios e etíopes. E o Islã também entrará na linha do rei do norte. Não acabaram de fazer o acordo abrâmico? Sim. Entre os judeus, muçulmanos. Eles são irmãos? Sim. Martin, ambos não se opõem à Santa Aliança ao dizerem que Jesus não é o mediador da Santa Aliança e também ao dizer que a expiação nunca ocorreu? Exatamente. Então, parece que o rei do norte tem controle do mundo todo. Por meio dos seus agentes, sim. Sim. Verso 44.
Notícias do Oriente e do Norte o perturbarão. Então vem uma mensagem de selamento do alto clamor por parte do povo de Deus, que proclama que Babilônia, ou seja, o rei do norte, caiu. Muito bem, Veja, esta mensagem ainda ela é válida, mas a mensagem diz que ele caiu porque Jesus será o vitorioso? muito bem. Se tivéssemos que desembrulhar isso aí um pouco, poderíamos dizer que o rei do norte sempre foi caído, desde 508 em diante, porque já houve desde então decretos que determinavam a união entre igreja e Estado para se livrar da Santa Aliança. Sim, ele é caído porque desde aquela época rejeitou a aliança de Deus. Então, qual parte da Babilônia, que consiste de 3 partes, o dragão, a besta e o falso profeta, qual parte dela caiu aqui no tempo do fim? O falso profeta. O falso profeta. Porque este sempre alegou ser cristão, sempre creu na expiação, mas hoje virou a casaca. Sim, Ele assinou a carta ecumênica que dá ao Papa autoridade sobre o cristianismo. e as igrejas cristãs apóstatas se enquadram nessa categoria. Elas apoiam a declaração conjunta sobre a justificação, que defende a justificação pelas obras. E ele tentará destruí-los com um decreto de morte. Este é o último estágio do decreto dominical. E por que tem que ser um decreto dominical? Já falamos sobre isso em nosso episódio sobre o sábado. Se formos ao verso 45, ele fala sobre as tendas do palácio e do glorioso Monte Santo. E nós vemos no antítipo do fim, que é a união entre igreja e Estado, a abominação da desolação, a igreja e o Estado forçando a marca papal da besta, o decreto dominical. E eventualmente levará a um decreto de morte. Assim como em Joel 2,32, Jerusalém e o Monte Sião são sinônimos do remanescente do povo de Deus, que sobreviverá à sacudidura e o decreto de morte. Os 144.000 serão cercados pelas massas do povo que segue o papado. Sim, isso está muito claro. E mais uma vez, só para enfatizar, nós não podemos excluir o fato de que isso será feito pelo papado. Eles são a ponta de lança. Eles são a ponta da lança. Mas alguém está fazendo isso em favor deles, que é a segunda besta. Ou seja, o protestantismo apostatado. Então, Martin, com relação a essas questões, podemos dizer que eventos impressionantes ocorrerão no mundo em breve. Isso aqui é espírito de profecia, tá? O fim de todas as coisas está próximo. O tempo de angústia está prestes a sobrevir ao povo de Deus. Será então que o decreto de morte proibirá aqueles que guardam o sábado do Senhor de comprarem e vender, ameaçando-os com punição, até mesmo a morte, se não observarem o primeiro dia da semana como o sábado. Então, em algum lugar nessa linha do tempo aí, vai acabar o tempo de graça. Sim, Mas enquanto isso está acontecendo, um alto clamor irá para o povo, convidando-os a tomarem uma posição. E neste tempo, Miguel se levantará, ou seja, o tempo de graça acabou. Aqui, Miguel se levantou, ou seja, ele já não está mais sentado. O juízo investigativo acabou. O tempo de graça acabou. essa é a parte onde ele tira as suas vestes de mediador e põe as vestes reais. Então, neste ponto, já não há mais mediador para a humanidade. O povo de Deus estará selado. E o período de prova acabou. E selado quer dizer? Que se apegaram tanto à verdade que não mudam de opinião mais. Serão protegidos pelos santos anjos. Porque Deus nunca nos abandonará. E o grande príncipe que defende os filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia como nunca houve desde que há nação. Então, quando acabar o tempo de graça, haverá o tempo de angústia. E as pragas cairão? As pragas cairão. Isso vai deixar as nações ainda mais furiosas. Isso as levará a querer implementar o decreto de morte. E neste tempo o seu povo será libertado, todos que forem achados escritos no livro. É aí que ocorre a segunda vinda de Cristo. Sim, então haverá o tempo de angústia,
O tempo de angústia de Jacó, onde lutaremos com Deus? Porque o mundo inteiro estará contra você. Tudo. E essa é a parte onde eu vou dizer mais uma vez. É bom nos prepararmos para este tempo. Sim? Temos que nos arrepender de todos os pecados. Temos que nos arrepender antes desse tempo. Já não haverá tempo para murmurar nas margens do Mar Vermelho. Temos que confiar que Ele vai abrir o caminho. Então, Daniel 12, verso 1. Naquele tempo que o rei do norte cerca o remanescente, que acabará no decreto de morte, Miguel se levantará para acabar com o tempo de graça. Agora, vejamos o passado. Quando acabou o período de graça para a nação judaica, em 34 depois de Cristo, Estevão viu Jesus sentado à direita de Deus. A mesma coisa vai acontecer com o povo de Deus no tempo do fim. O que aconteceu a Jerusalém vai acontecer para o mundo. E Jesus estará de pé. E no início do juízo, no ano 34 depois de Cristo, o tribunal estava sentado e os livros abertos. Quando acabar o tempo de graça, no tempo do fim, Miguel, Jesus, se levantará. Daniel 12, verso 1. Acabou o teste, acabou a graça. O julgamento foi completado. Ou você... Estar de um lado ou do outro. E temos que fazer nossa escolha antes disso. Temos que fazer nossa escolha antes. E aí temos o tempo de angústia como nunca houve. E haverá um tempo de angústia como nunca houve. E neste tempo, o meu povo será libertado. É uma promessa. O que aconteceu no passado? Você teve a tribulação de Mateus 24, os 1260 anos. Este é aquele grande período que durou por toda a Idade Média. E já no tempo do fim, temos o tempo de angústia em sua máxima intensidade. Durante esse tempo, as últimas pragas cairão. E finalmente o povo de Deus será libertado. Quando o mundo levantar sua espada para implementar o decreto de morte, Deus vai intervir. Deus intervirá. Assim como o faraó veio com o seu exército, com a espada, no final, o decreto de morte tentará matar a todos. Uau. Então, a libertação do povo de Deus ocorre na segunda vinda de Jesus, durante a sétima praga. Muito bem, Martin. Temos aí, então, um resumo dos eventos futuros. E eu acredito, e eu sei que você também, que estamos no limiar disso tudo. Basta ler as notícias. Está acontecendo em todo o mundo. Não importa se seja pela esquerda ou pela direita, a profecia será cumprida. Amém. Vamos orar. Querido Pai, nós te agradecemos pelas profecias que destes na sua santa palavra. Elas nos sustentam nesses tempos que estão por vir. Ajuda-nos para que, quando essas coisas acontecerem, não desanimemos, mas nos agarremos às suas promessas, pois o Senhor é o nosso refúgio. Em nome de Jesus, amém. Amém. Então pense assim, tudo que já falamos, tudo que já tocamos, tudo que já fizemos, tudo foi gravado. Então a pergunta aqui é, quanta porcaria temos gravado? Ouçam, irmãos e irmãs, às vezes nós ficamos com medo do tempo de angústia. Você quer estar vivo durante esse tempo de angústia? O inimigo das almas deseja derrubar isso, porque se isso pode ser derrubado, e nosso sistema límbico, nosso cérebro emocional... Você precisa ser um adventista do sétimo dia para ter seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro? Qual é a resposta? A resposta é não. Você não precisa praticar uma vida de pecado. É preciso que haja arrependimento e reforma, amém? Deus nos chama à santidade. Olá amigos, aqui é Pastor Doug Batchelor do Amazing Facts. Você quer ouvir um fato incrível?
Em breve estarei no Brasil pregando na Campal O Caminho Estreito, eu e outros palestrantes maravilhosos. As datas são de 17 a 21 de abril, na Estância Árvore da Vida em São Paulo. Planeje-se para estar lá. Conte aos amigos e traga os inimigos.